Estou gravando. Boa noite, né, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Infelizmente, não deu para fazer ao vivo, né, online, mas qualquer dúvida a respeito dessa unidade, vocês podem me procurar para a gente agendar e tirar dúvida para a gente poder interagir sobre essa unidade, ok? Só um momentinho aqui, eu vou confirmar se está gravando. Está assim. Então, eu também vou querer parabenizar vocês, né? Para quem me viu as atividades, vocês capricharam na organização, na coesão, no entendimento também no assunto que se trata, né? Então, eu queria dar os parabéns a vocês, ok? Minha internet tá ruim. Eu vou esperar normalizar para começar a aula. Pronto, acho que agora normalizou. Então, para dar continuidade ao nosso estudo, iremos para a segunda unidade da disciplina de perspectivas profissionais, certo? Nessa unidade teremos 3 tópicos, ok? No primeiro tópico da unidade, dessa unidade 2, é de grande importância para vocês, né? Porque nele que serão apresentados as definições conceituais, as características da educação à distância, né? Seja no modelo semipresencial ou no formato flex, que é no caso de vocês. Então, o aspecto da distância também, que se restringe não apenas, na verdade, é apenas o espaço geográfico, né? Só um momento. Gente, eu tô parando porque tá travando a tela. Eu tô falando, olhando para mim e tá travando. Eu tô sentindo que tá travando a tela. Deixa eu normalizar aqui que eu dou continuidade, ok? Não é minha internet, não. É a plataforma mesmo. Ok, então. Então, no EAD, né, o aluno, ele não está sozinho, né? O aluno, ele tem, durante a maior parte do tempo, apenas um contato virtual com os professores, né, com os tutores, com os colegas. Então, para isso, ele precisa interagir, né, usando ferramentas de comunicações, como os chats, né, os fóruns, mensagens diretas pelo WhatsApp. Então, sem essa interatividade, né, a qualidade do aprendizado ele vai cair do aluno EAD, né? Então, vocês sabem disso. E mesmo quem é mais tímido, né, normalmente assim, em encontros presenciais, ele encontra nessa ferramenta uma maneira mais tranquila de se expressar, tá bom? Então, no EAD, o aluno também aprende a se planejar, né? O planejamento, ele é o segredo para um bom aproveitamento, né, no EAD. Então, com a flexibilidade de tempo, né, o estudante ele precisa saber quanto tempo irá se dedicar por dia, né, a cada atividade. Então, sem isso, seu desempenho ele pode deixar muito a desejar. Então, o aluno EAD, ele é proativo, né? Para não ficar para trás na turma, né? Os alunos, eles precisam ter essa postura, né? Mais proativa, né? Diante das disciplinas, da turma, né? Ele é estimulado o tempo todo, né? A desenvolver sua autonomia, né? Diante dos aprendizados. Então, o aluno também está presente virtualmente, né? O aluno EAD que EAD significa ensino à distância,
é, assim, em geral, um aluno virtualmente presente, né? Isso porque ele tem um tempo de interação ilimitado com os outros alunos, com os tutores, com os professores, ou seja, pode expor suas dúvidas a qualquer hora do dia, né, da noite, falar com um colega, né, ou recuperar uma conversa antiga, até com o tutor mesmo, a qualquer momento. Então, ele tem essa presença virtual, né? O aluno EAD também ele está mais acostumado a utilizar os recursos tecnológicos, né? Isso porque pode ser um grande diferencial, né, para o futuro profissional, né? Quem lida melhor com as tecnologias, ele tem mais chance no mercado de trabalho, ok? Então, o aluno EAD também ele aprende a lidar com a diversidade, né? Nos cursos à distância. Há uma mistura maior de pessoas de diferentes regiões, como é no caso de vocês, né? De idades, de culturas diferentes. Então, também vai atrair uma diversidade, né? De formações e qualificações profissionais também, ok? Eu dou uma paradinha aqui só para verificar se está tudo ok. Então, podemos listar, né, alguns bons motivos que fizeram o EAD crescer, né, tanto junto ao público brasileiro, né, e um primeiro deles, e o mais valorizado, né, é a flexibilidade, né, do tempo para estudar. Então, podemos encaixar os estudos na rotina, né, a rotina de estudos. Então, o aluno EAD ele pode aproveitar melhor o seu tempo, né, conciliar o dia a dia de empregos, né, de cuidados com a casa, com os filhos, né, e várias outras atividades, outros cursos, né. Então, tem essa flexibilidade boa, né. Esse é um diferencial para quem tem uma vida muito atribulada, né, e não pode abrir mão de um emprego, por exemplo, para poder fazer um curso superior, certo? O segundo motivo é a economia, né? Com a mensalidade normalmente mais barata que os outros cursos presenciais, né? Fazer um curso à distância ainda traz a vantagem de poupar dinheiro, né? Com deslocamentos diários, né? Até a faculdade. Se fala também na economia de tempo que isso representa, né? Porque é muito possível hoje em dia fazer cursos pagando a partir de R$ 150, né? Então, o valor médio das mensalidades é em torno de 250, de 260, 250, por aí, né? É uma média geral. Então, ainda assim, é muito mais barato que o presencial, né? Então, o diploma de um curso EAD vai valer tanto quanto o curso presencial, né? Então, com ele, você pode tanto ocupar cargos que exijam mais qualificações, né? Concorrer a concursos públicos de nível superior, né? Entrar em pós-graduações também. Então, é importante mesmo garantir que a instituição de ensino seja credenciada e autorizada, né, pelo Ministério da Educação, que é o MEC, tá bom? Então, é muito importante saber, primeiro, antes de fazer uma graduação EAD, saber se essa faculdade é credenciada e autorizada pelo MEC, ok? Então é fácil acessar todos os conteúdos das aulas também, né? A qualquer lugar, com a conexão de internet, né? Vídeo aulas também, apostilas, interações com os tutores, professores, então tudo está às mãos, né? 24 horas por dia. Por exemplo, essa aula, né? Essa tutoria que eu estou dando agora vai ficar para sempre, né, para vocês sempre acessarem a qualquer hora do dia, tiver uma dúvida, eita, deixa eu ver aqui o que foi que Karine disse. Então, é muito importante, tá 24 horas por dia nas suas mãos, né? Então, há uma grande também variedade de cursos, né? Então, resumindo, em geral, né, o ensino à distância é básico, baseado em algumas características chaves, né, que é a flexibilidade, a economia, a comodidade, inovações também tecnológicas, né? Então, o AD é flexível porque o aluno tem a liberdade de assistir às aulas quando, onde e por qual plataforma acha melhor, né? Ao contrário das salas de aulas tradicionais, né, que as aulas são marcadas por um horário específico, em um local específico, né? O aluno tem muito mais controle
para fazer seu próprio horário, né? E o mais importante ainda é estudar no seu próprio ritmo também, né? Então, como cada pessoa possui um método de estudo, né? Que funciona para si, a flexibilidade é um fato muito importante no ensino à distância, né? Que ajuda isso a acontecer, né? Então é isso. E só repetindo, o EAD ele é mais econômico, tá bom? Do que a educação tradicional, certo? Em muitos aspectos. Então, o mais claro deles é no valor das mensalidades, né? É uma economia muito considerável, como vocês bem sabem, né? E fora a mensalidade, é importante levar em conta também todos os aspectos, né? Que é possível economizar, né? Estudando à distância, como eu já falei, dos transportes, dos materiais de alimentação, vocês têm em mãos os materiais, né? É disponibilizado até o livro físico para vocês, né? Então, outra característica também muito importante para entender ao certo o que é o EAD, certo? É a comodidade também, né? Estar confortável é extremamente importante para desempenharmos qualquer atividade, né? Para poder aprender algo novo. Então, no ensino à distância, os alunos podem assistir às aulas sem ao menos precisar nem sair de casa, né? Então, além disso, muitas vezes nas salas de aula podem também ser muito barulhentas, né? Por motivo da quantidade de gente, acaba sendo incômodo, né? E acaba a gente não conseguindo assimilar certos assuntos, né? E o que não acontece no ensino à distância, né? Então, por último, é importante também mencionar a inovação, né? Por ser uma estratégia educacional baseada em tecnologia, o ensino à distância é muito inovador, né? Muito mais inovador que o tradicional. Então, as instituições de ensino, né, eles investem em aulas atrativas, né, que engajam os alunos por meio de vídeos, né, de conteúdos interativos, né, e muito mais. Vocês têm até duas opções, né, de livro, até o livro em PDF, né, tem outros tipos de livros, o mesmo livro sendo de outros tipos mais inovados para poder atrair mais vocês, né. Então, a respeito de como surgiu o EAD, foi no ano de 1728, né? Só um momentinho que eu vou... Tá. Pronto. No ano de 1728, certo? Com o professor Caleb Phillips, né? Que oferecia um curso de taquigrafia, né? Que era uma técnica de escrever à mão, né? De forma muito rápida, usando códigos, né? Usando abreviações também. Então, esse curso, ele era oferecido para aluno em todo o país, né, e materiais enviados semanalmente pelo correio, né? Então, este foi o primeiro registro do curso à distância. Olha só, o ano 1728, né? Já faz muito tempo que existe esse tipo de estudo, né, à distância. Então, mais de 100 anos depois, né, em 1830, deixa eu dar uma olhadinha aqui com mais precisão. 1833, tá bom? Na Suécia. A Universidade da cidade de Lund, né? Ele oferecia um curso de composição por correspondência, né? Então, em 1840, na Inglaterra, começavam esses cursos também de taquigrafia, né? De passagens bíblicas, né? Em que o professor Pittman, né? Isaac Pittman, incentivava os alunos a escreverem postais, né, com textos abreviados, né, como ensinava o curso lá deles. Então, se hoje podemos aprender uma nova língua conversando com os professores pela internet, é interessante saber que essas experiências pioneiras, né, neste campo surgiram em 1850, por aí, por meados de 1854, por aí. Na Alemanha, surgiu na Alemanha, ou seja, já era possível, né, aprender outros idiomas, né, usando metodologia do EAD, né, há mais de 160 anos atrás, né? Então, a partir do século XIX, o EAD ele começou a ser utilizado, né, de vários outros países, né, como solução para que as pessoas que viviam distantes de instituições de ensino
pudessem aprender, né? Além de novos cursos nos Estados Unidos, né? Na Suécia, Alemanha, surgiram também iniciativas na França, né? Na antiga União Soviética também, né? Em todo o mundo. Então, no começo os cursos EAD, eles eram voltados para o aperfeiçoamento profissional, né? Ou então ofereciam conteúdos complementar da formação universitária, né? Então, com o passar do tempo, foi se tornando bem possível, né? Fazer até uma graduação completa à distância. Então, no Brasil, o EAD, ele surgiu com cursos de qualificações profissionais, né? O registro foi na data de 1904, né? Com um anúncio dos classificados no jornal, de um curso de datilografia, né? Para usar aquelas máquinas de escrever de antigamente. E esse curso era feito por correspondência. Então, até a década até os anos de 1910, né, cursos por correspondências eram baseados em materiais impressos e enviados, né? Então, a partir da década de 1910, eram usados slides, né, audiovisuais, né, com materiais adicionais, né? Então, na década de 1910 até 1940, nesse período que compreendeu as duas grandes guerras mundiais, né? Então, o rádio ele foi muito utilizado para transmitir conteúdos, né? Naquela época. Então, na década de 20, o Brasil ele já contava com primeiros cursos, né? Transmitidos pelas ondas de rádio, né? Era uma novidade tecnológica da época. Então, os estudantes eles utilizavam materiais impressos, né? Para poder aprender o português, para aprender o francês, né? Temas relacionados àquela radiodifusão, né? Então, na década de 1950, com a invenção da televisão, né? Começaram também primeiras experiências de telecursos, né? Então, nas décadas de 40 a 50, mais ou menos, começaram os cursos mais formais, né? Sobre temas profissionalizantes, né? Liderado por institutos, depois por Instituto Universal Brasileiro, pela Universidade do Ar, né? Patrocinado pelo SENAC, pelo SESC, né? Então, até hoje, algumas dessas instituições elas permanecem ligadas à formação profissional através de cursos à distância, né? Então, na década de 70, as tecnologias desse período são as televisões, né, via satélite, cabo, e que também foram usadas para transmissão de conteúdos, né? Então, na década de 60 e 70, surgem várias iniciativas do EAD, né, como em projetos para ampliar o acesso à educação, a promover letramento, né, inclusão social de adultos, né? Então, com o passar do tempo, os cursos eles agregavam outros níveis de ensino, né, como um fundamental completo. E no final da década de 70 começou em Brasília a primeira experiência de EAD nos cursos superiores, né? Então, na década de 90, iniciou os cursos de computadores, né? Via CD-ROM, né? E depois pela internet. Então, nesse período, muitos brasileiros já acompanhavam os telecursos, né? Transmitidos pela televisão, né? E esse modelo EAD, ele convivia com formatos antigos, né? Como material impresso e rádio. Então, uma característica que se mantém até hoje na década de 1990, né? Dessa década para cá. Então, mais ou menos em meados, né, da década, as instituições eles passaram a utilizar a internet, né, para publicar conteúdos, né, promover interações também. Então, foi nesse período que várias universidades formalizaram suas iniciativas EAD, né, e hoje em dia o EAD é uma modalidade, né, muito consolidada no Brasil. São mais de 2.000 cursos, né, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, né, que atendem a mais de milhões de pessoas, né? Então, as tecnologias baseadas na internet, elas permitem a implantação de diferentes modelos EAD, né? Como, por exemplo, cursos predominantemente à distância, né, com encontros presenciais obrigatórios, cursos semipresenciais que
que promove encontros semanais, né? Disciplinas à distância de cursos de graduações presenciais. Então, a tendência é que a experiência de aprendizagem seja cada vez mais misturada, né? Mais híbrida. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um curso presencial, né, e ter uma carga horária de atividade à distância, né? Então, um estudante EAD pode passar por uma experiência tão, como é que eu posso dizer, rica, né, de contato com os seus professores e colegas, né, que acaba prevalecendo a sensação, né, de presença, né, de proximidade, né, no processo de ensino, de aprendizagem, ok? Sobre as perguntas do tipo assim, por exemplo, universidade EAD reconhecidas pelo MEC, né? Então, o diploma obtido em uma faculdade EAD reconhecida pelo MEC, como eu já falei, vale tanto quanto uma presencial. Então, a respeito das gerações, né, de ensino à distância e a evolução que teve ao longo dos anos, a gente pode falar sobre 5 gerações, né? A primeira delas é a geração que é de 1850 a 1960, né? 1960, 50 a 60, né? Que foi aquela geração do ensino à correspondência, né? Então, foi a primeira geração de ensino EAD, né? Que surgiu com a evolução de serviços postais, né? Materiais impressos. Então, ele se caracteriza pela troca de materiais impressos entre o educando e o docente, né, através de correios tradicionais, né? A comunicação era por via correios, né? Que era muito demorada, né? E a aprendizagem era individual, né? Então era um processo demorado. A segunda geração vai de 1960 a 1985, né? Então é um ensino que se caracterizava pela propagação através de rádio, de televisão, de áudio ou de vídeo, né? Então a comunicação é principalmente unidirecional, né? Então ele se mantém a troca de documentos escritos, né? Enquanto que a utilização de telefone também introduz uma forma de comunicação também de aprendizagem também individual, tinha essa forma de comunicação que era o telefone também, ok? Na terceira geração, vai de 1905 a 1995. Então, a utilização do sistema de comunicação era bidirecional. Desculpa, gente. Certo? Então, era entre docentes e alunos, especialmente baseado em redes de computadores, né? De multimídia, né? Interativa, correio eletrônico, fórum, né? Videoconferência, né? Possibilitam aos educandos, né? Se comunicar com o educador e outros alunos também. Então, os programas de informações permitem ainda que o aluno possa obter um feedback, né? Imediato no processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem social, ela era efetivada, certo? A quarta geração, ele vai de 1995 a 2005, certo? Então, a instituição virtual substitui a instituição física no processo EAD, né? Surgem salas de aulas virtuais, né? Interações entre educando, docentes, também com outros alunos virtuais, né? Sistema de comunicação era entre tutor e aluno, então todos já utilizados na terceira geração também, né? Então tem também o correio eletrônico, o chat, computador, internet, transmissões de banda larga, né? Interações de vídeo ao vivo, né? Videoconferência, de fax, papel impresso, né? A característica que mais marcava eram múltiplas tecnologias, né?
incluindo o começo das tecnologias dos computadores de banda larga, né, o chamado e-learning, certo? Que é uma ferramenta onde se utiliza tecnologias, né, que vai proporcionar mais conhecimento, informações ao aluno, né? Hoje se fala muito na quinta geração, né? Desculpa. Como sendo uma reunião de tudo, né? O que a quarta geração oferece, né? Mais a comunicação por via computadores com sistemas de respostas automatizadas, né? Além de acesso à via portal, né? Processos institucionais. Enquanto a quarta geração é determinada pelo aprendizado flexível, a quinta é determinada por aprendizagem flexível inteligente, né? O ensino via internet, que acontece em meados dos anos 90, né, ele vai se direcionar das gerações anteriores pelos recursos, diferenciar, né, pelos recursos tecnológicos, né, e por surgir um modelo de aprendizagem mais flexível, né, permitindo maior interação entre os agentes envolvidos, né, que é o professor, que é o tutor, o aluno, o monitor, né, e vários outros. Então, vai possibilitar um feedback, né, que abre espaço para que o aluno possa gerenciar seu próprio aprendizado de acordo com a sua disponibilidade de tempo, sua disponibilidade de lugar, né? Então, é criado o M-Learning, né, que é uma modalidade que com mais interação entre o professor e o aluno através das tecnologias, né, móvel, tipo smartphone, tablet, notebook, né? Então, vai proporcionando ao aluno conteúdos informativos mais palpável, né? E de rápido acesso, certo? Vamos para o segundo tópico, ok? No segundo tópico, será sobre o prestígio da EAD no Brasil, né, e no mundo também. Então, a educação, né, à distância, ele é regulamentada por lei, né, e a legislação que rege. Então, essa forma de ensino sofreu transformações também ao longo do tempo, né? A regulamentação do EAD, ela foi fundamental, né, para que a educação à distância fosse consolidada no mercado, né, que atua. Lembrando que o primeiro pronunciamento dessa legislação, ela ocorreu somente no ano de 1996, né, por meio das leis e diretrizes, né, e bases educacionais nacional, ok? Então, a lei 9.394 de 1996, ela foi regulamentada somente em 20 de dezembro de 2005, certo? Pelo decreto do número 5.622. E ela caracterizava a educação à distância como modalidade educacional, né, na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologia, né, de informações e comunicações, com o estudante, com o professor, né, desenvolvendo atividades, né, educativas em lugares e tempos diferentes. Então, o decreto que há obrigatoriedade de momentos presenciais para fazer uma avaliação de estudantes, né? Estágios obrigatórios quando previstos na legislação, né? Defesa de trabalho de conclusão de curso, né? Como previsto também na legislação, certo? Na graduação. Atividades relacionadas a laboratórios de ensino, né? Quando for o caso. Já no decreto 9.057 foi criado em 25 de maio de 2017, né? E foi regulamentar, né, no artigo 80, né, da lei número 9.394, né, que é essas que vimos. Então, a principal diferença entre elas é que a lei estabelece as diretrizes, né, e base da educação nacional. Então, no geral, e o decreto é referente
a seção de educação de nível superior. Então, de acordo com os termos do decreto, os cursos de educação superior, eles podem ser ofertados na modalidade EAD, né? Desde que sejam observados as condições de acessibilidade, né? E meios utilizados também. Então, o decreto, ele considera a modalidade à distância como uma modalidade educacional, né? Que acontece com a utilização de meios e tecnologias de informações e comunicações, né? Desenvolvendo atividades educativas por estudantes, por profissionais de educação, né? Em tempos e lugares diversos, né? Então, alguns cursos EAD, eles possuem atividades presenciais, né? Que devem ser realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos, né? De educação à distância, ou em ambientes profissionais, né, conforme as diretrizes curriculares nacionais. Então, esses polos de educação à distância, eles deverão manter uma infraestrutura física, né, uma infraestrutura tecnológica, né, e de pessoa, de pessoal adequado, né, aos projetos pedagógicos ou ao desenvolvimento das instituições de ensino de curso também, tá bom? A respeito do panorama do EAD no Brasil, então, com o avanço cada vez mais evidente da tecnologia, estamos nos acostumando a fazer todas as coisas, né, de maneira digital. Então, hoje, dificilmente saímos de casa para poder pagar qualquer conta, né? Ou ficamos perdidos, né? Depois do GPS. Então, o EAD também já é uma realidade de muitas IEs no país todo. Então, para começarmos a entender como o EAD está se comportando no mercado, temos que entender os números também. Então, o primeiro panorama dado é a quantidade de matrículas, né? No ano de 2015 a 2016, foram 6 milhões de alunos matriculados em algumas IEs, né? Então, desses, cerca de 25% estão inscritos na modalidade EAD, né? Então, de 2015 para 2016, houve um aumento de mais de 10%, né, em matrículas EAD, né, das IEs privadas. Licença. Como vocês não estão em sala, né, eu vou falando. Aí eu vou ficando sem voz. Então, já quando o assunto são ingressantes, né, alunos que iniciaram o primeiro ano de curso, então o aumento do EAD foi de mais de 30%, né, na rede privada. Então, para os concluintes, o número de rede privada teve uma leve queda, né, de 2%, se eu não me engano, em relação ao ano anterior. Então, a taxa de evasão, né, no EAD chegou um pouco mais de 36%. Então, por fim, né, a porcentagem de pessoas matriculadas nas IES privadas é de 92%, né, enquanto que nas redes públicas é 8%, em média. Ok? Então, podemos perceber, né, que o EAD ele tem crescido, né, dia após dia, né, além de dados em números de matrículas, né, que representa o crescimento no interesse, né, também. Vemos o aumento constante dos polos, né, em diversas cidades brasileiras, né, já tem vários polos espalhados. Então, isso mostra que o mercado EAD tem muito a crescer ainda, né, e que oportunidades para as suas IEs ser mais representativas nesse aspecto também não faltam, né? Então, o perfil do aluno EAD, o primeiro entendimento que pode haver sobre o aluno é o comportamento do público, né, dessa modalidade. É diferente dos que optam por um curso presencial, né? Tudo muda, faixa etária, né? Proximidade com as IEs, né? Hábitos, costumes, momentos de vida, né? Carreira, etc, né? Enfim, várias coisas. E uma série de fatores, né? Que devem ser levados em considerações, né? Então, até mesmo
se pensarmos nas campanhas de marketing, né, o ideal é conhecer bem o seu público, né? O perfil também vai variar de acordo com a faixa etária, né? Quando pensamos em um curso presencial, é natural que a faixa etária principal seja de 18 a 24 anos, né? Então, isso é bem diferente, né? Quando o assunto é o EAD. Então, no ensino à distância, a faixa etária é bem dividida entre poucos grupos, né? Dos 19 aos 24, 25 aos 29, né? 30 a 35. Então, mesmo em faixas etárias avançadas, a partir dos 40 também, né? Ainda é possível ter uma penetração efetiva no EAD, né? Também temos a procedência do aluno, né? O que é o outro fator importante na hora de entender o seu público, entender o perfil do aluno EAD. É saber onde ele vai. A procedência do aluno indica se ele cursou o ensino médio em escolas públicas ou particular, né? Quando pensamos nas IES privadas, né? A expressa maioria veio de ensinos públicos, né? Cerca de quase 85% dos ingressantes do ensino à distância vieram desse tipo de ensino, né? Então, eram muito provenientes de escolas particulares também, tá bom? Então, no que diz respeito ao EAD pelo mundo, né, dados do MEC mostram que o EAD cresce 14 vezes mais que a educação em geral no mundo, né? Então, no Brasil, a cada 73 alunos, um faz curso à distância, né? Educação à distância. Então, permite expandir a oferta da educação, né? Para pessoas que antes não podiam estudar presencialmente por diversos motivos, né? Para ele, as novas tecnologias do EAD forçam a repensar as práticas, né, na própria educação presencial. Então, gerando uma onda de inovação pedagógica, né? Então, se trata de um processo de aprendizagem individualizada, né? E esse deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de sua autonomia, de sua competência, de aprender, aprender e aprender, ok? No terceiro tópico, no terceiro e último tópico dessa unidade, né, eu quero dar ênfase sobre as características necessárias para ter um bom desempenho no ensino à distância, né? No EAD é necessário desenvolver um novo jeito de estudar, né? A flexibilidade, que é um modelo e permite, não pode ser vista de maneira nenhuma como uma ausência de organização, né? Então, é muito importante planejar os momentos de estudo da semana, né? Então, é preciso, para isso, ser flexível, tá bom? Então, a maioria dos especialistas apontam a flexibilidade como uma característica fundamental do perfil do aluno EAD no Brasil. Então, a maioria das pessoas atualmente passam por grande parte do seu tempo diário se deslocando entre suas casas, né? Entre seus trabalhos, né? E como o tempo, o nosso tempo vale ouro, né? Temos que aproveitar com qualidade, né? Aproveitar com qualidade é essencial. Então, a flexibilidade, ele que é oferecida pela educação à distância, ele permite aos alunos otimizar o seu tempo, né? Locais de estudos, né? Como internet também disponível. Pode estudar no ônibus, né? Em qualquer lugar, ouvir suas aulas no carro, né? Coloca lá no sonzinho do carro, vai escutando suas aulas. Ou fazer também, adiantar uma tarefa ou aula no horário do almoço, do trabalho, né? Então, é bem flexível. Então, lidar com essas responsabilidades é uma rotina também cansativa, né? Então, o ensino à distância, ele vai eliminando as necessidades de se deslocar e estar presente em um local específico para aprender, né? Como na educação tradicional. Então, ele vai eliminando esse tipo de coisa, esse tipo de cansaço desnecessário às vezes, né? Então, essa flexibilidade, ele permite também que os alunos de longe, de outras cidades, né, tenham acesso às universidades de primeira linha através do ensino EAD, né? Outro ponto também muito importante
do perfil do aluno EAD no Brasil é que oferece o crescimento da modalidade, né, e a redução dos custos para estudar, como eu falei também já no primeiro tópico. Então, essa redução desses custos só é possível porque as instituições, elas também economizam em seus gastos, né, de estrutura, né. Então, com o ensino à distância, as universidades, os cursos atingem um público amplo, né, os seus professores conseguem atender a demanda, né, também, porque a maioria das aulas são gravadas, né, e o investimento na tecnologia necessária também não é muito caro. Então, é por isso que consegue ter uma economia também. Duas características desse tópico, né, a disciplina, né, é uma característica, e a organização também é outra característica. Então, são fundamentais para começar, né, e terminar o seu curso à distância com sucesso. Tem a organização e tem a disciplina. Então, estudar via EAD é um desafio para o aluno, né? Eles não têm o compromisso presencial de estar todos os dias na sala de aula, mas eles precisam assistir às lições, fazer as tarefas, né? Entregar os trabalhos, realizar as provas, né? Então, sabe aquela ideia, né, de que já que a distância não precisa estudar, nem precisa, né? Porque o EAD, se você tem esse pensamento, sem disciplina para cumprir as suas tarefas, né, os seus trabalhos, as suas provas, e sem a organização para estudar, né, o estudante dificilmente passará do primeiro período do curso, né? Porque as provas, as avaliações têm um alto padrão, né? Então, por outro lado, também, quem se esforça para aproveitar o máximo, né, da trilha de aprendizagem, né, vai consolidando novos hábitos, né, como a autonomia, a determinação, né, que são essenciais nos estudos, né, e também na vida profissional. Então, o perfil do aluno EAD no Brasil, ele abrange uma faixa etária muito mais extensa, né, mas a tendência EAD é que eles sejam mais velhos mesmo, ok? Então, no EAD, eles podem destacar também três perfis de alunos, né? O do jovem sem condição de sair de onde mora para estudar em uma universidade. O dos profissionais, né, regulares no mercado que moram em cidades distantes do polo, né? Ou não tem flexibilidades de horários, né? E os das pessoas de mais idades que querem buscar novas perspectivas profissionais, né? E se reciclar também. Então, o diploma de ensino à distância hoje é muito valorizado, né? Assim como o presencial. Então, as instituições também têm seus cursos EADs avaliados pelos exames nacionais de desempenho, né, de estudante, né, que é o ENAD, certo? Que é o que traz mais credibilidade de ensino, né? Então, se a flexibilidade de uma característica tão importante do perfil do aluno EAD no Brasil, é porque os estudantes também trabalham, né? Então, isso equivale a cumprir uma carga horária de no mínimo 8 horas por dia. Então, tem que ter proatividade, né? Para aprender a lidar com as diferentes tecnologias, os diferentes canais de comunicação, né? Então, também é fundamental isso no perfil do aluno EAD no Brasil, né? Então, ele terá também que aprender a mexer nas plataformas EAD, né, da instituição, no caso, o Teams, o Gioconda, né, o Léo, assistir às aulas, né, ao vivo, interagir nos chats, né, nos grupos de redes sociais, de WhatsApp. Então, isso vai estimulando o aluno a interagir, a interagir entre si, né? E terem contato com os professores e conhecer os outros alunos do curso também, né? Se você está acostumado... Desculpa, puxei o fio aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Então, se você está acostumado, né, a gostar
de lidar com as tecnologias, né, vai se encaixar muito bem nesse modelo EAD, né? Então, caso não domine, mas tenha proatividade de aprender, também pode se dar muito bem utilizando a modalidade, essa modalidade para estudar, né? Então, tem dicas também de como se dar bem nesse ensino EAD, né? É saber, como é que eu posso dizer, gerenciar o seu tempo, né? Para esse tipo de estudo, né? Se você é alguém que gosta de fazer coisas na última hora e ter as coisas organizadas, vai ser muito difícil, né? Porque talvez a modalidade não seja para você, né? Você precisará se habilitar de habilidades para lidar com essa gestão de tempo e de produtividade, né? Antes mesmo de pensar em se inscrever, verifique se você tem tempo suficiente para se dedicar ao curso escolhido, né? Defina metas, né, para manter suas motivações, dividir as grandes atribuições de tarefas, né? E gerenciar, né? Gerenciar o seu tempo de estudo, né? Então, reserve um período de tempo, né, na semana para você assistir a aula, né, fazer os trabalhos, faça listas diariamente, né, marque cada tarefa para ajudá-los, né, e manter focado, né, e acompanhar o seu progresso nos estudos também, né, e como você estará estudando sozinho, né, não poderá contar com os amigos para poder manter atualizado sobre os prazos, né? Então, os professores online estarão presentes para lhe ajudar, mas somente depois de você ter feito o melhor para entender todos os recursos disponíveis, né? A responsabilidade é toda sua, ok? Então, se certifique de fazer os seus trabalhos, né? De salvar suas coisas corretamente, né? Para não ter problema de perder arquivos, né? Você também precisará de conhecimentos básicos de informática, né? Porque a maior parte do seu estudo será realizado online. Então, além da capacidade de se comunicar, de interagir em fóruns, em salas de aula, de bate-papo online, como falamos também, né, anteriormente. Também é importante que você tenha um lugar de estudo, ou seja, um lugar calmo, um lugar silencioso, livre de distrações, né? E incluir qualquer rede social nessa hora, né? Excluir o WhatsApp, excluir da sua frente Facebook, Instagram. Então, nem pensar quando você estiver nesse momento, ok? Então, todos nós sabemos como nos tira do foco, né? Se a gente der uma rápida olhadinha, já nos tira do foco, né? Do estudo, tá bom? Então, pronto, estabeleça limites, tá bom? Entre os trabalhos e as diversões e boa sorte, ok? Então, foi isso, pessoal. Eu vou pedir que vocês realizem as autoatividades dessa unidade, da segunda unidade, envie para o meu e-mail novamente, ok? Quem não enviou a primeira autoatividade, ainda tem tempo de enviar, envie junto, ok? Eu quero ver como vocês estão lidando com esse assunto, é uma forma de serem avaliados, ok? Então é isso. Boa noite e obrigada por entender, certo, a reunião que eu tive, que eu não pude dar aula, e eu estarei em sala de aula. Caso vocês precisem tirarem, sanar alguma dúvida, vocês marquem comigo que eu estarei em sala de aula, eu combinarei o horário com vocês e teremos essa interação caso vocês necessitem, ok? Muito obrigada e boa noite.